Olá pessoal, meu nome é Victor Dumont, tenho 26 anos, sou de São Paulo, capital, mas atualmente moro aqui nos Estados Unidos. E irei compartilhar um pouco com vocês sobre a minha contribuição aí na educação, como professor pedagogo, professor matemático e físico, e também como professor de língua estrangeira espanhola. Atuei por mais ou menos 6 anos aí na educação e agora resolvi dar uma pausa e em busca aí de novos desafios. Essa é uma pergunta, assim, muito difícil de se dizer, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e também sempre gostei de números, sempre gostei de línguas, culturas e toda a diversidade que há aí no mundo. E eu escolhi a pedagogia porque também eu sempre tive a vontade de ser professor, sempre tive a vontade de ensinar. E eu lembro que quando eu estava terminando o ensino médio, eu estava em dúvida entre fazer matemática, psicologia ou pedagogia. E acabei aí optando por pedagogia, porque envolve, eu acho que todos os aspectos que eu estava em dúvida, porque eu, atuando como pedagogo, eu poderia ensinar matemática, poderia ensinar português, poderia ensinar ali um pouco de história, geografia, ciências, e dava para ter uma multidisciplinariedade muito grande. Então eu resolvi optar pela pedagogia por conta disso, porque eu sempre gostei de ensinar e naquele momento eu estava certo que ser professor era a carreira que eu deveria seguir naquele momento. Então eu optei entre pedagogia, matemática e psicologia. Eu resolvi fazer pedagogia, porque eu sabia que iria envolver ali todos os campos, tanto o campo do conhecimento, o campo numérico, e também pelo fato de trabalhar com pessoas, porque é, desde pequeno eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com pessoas e que ser professor ia ser algo assim muito realizador. E também toda vez quando eu lembro da pedagogia, eu lembro de uma professora que eu tive na terceira série naquela época, né? A professora, o nome dela é Maria Regina, e assim, ela marcou muito a minha infância, então eu achei que esse era o curso ideal para a minha vida naquele momento. O início foi assim algo muito diferente, porque eu já terminei o ensino médio com 17 anos e com 17 anos mesmo eu iniciei na universidade. Então, para mim foi algo muito novo, porque eu ainda tinha uma mentalidade de um adolescente que estava entrando para a vida adulta, então para mim aquilo era tudo muito diferente. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, nós éramos mais ou menos em 100 alunos e tinha eu de homem do sexo masculino e mais 3 rapazes. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa sala com esse monte de mulheres e só 4 homens? Assim, eu não sabia que ia haver essa questão da mulher ali na pedagogia, porque eu imaginava que a pedagogia era um outro mundo, então para mim era tudo muito novo, tudo muito diferente. Então até eu começar a entender essa questão de que 99% das pessoas atuantes na pedagogia são mulheres, para mim aquilo era muito diferente. Porque eu só tinha 17 anos, então era algo assim muito novo, mas mesmo assim eu abracei o meu curso, segui adiante, estudei e cada novo dia, cada novo semestre era assim algo que eu ficava encantado e que eu falava para mim mesmo, nossa, é isso que eu quero ser. Eu quero ser professora, é isso que eu quero trabalhar com crianças, eu quero ensinar, eu quero compartilhar minhas ideias, então é, foi assim algo muito maravilhoso na minha vida. E quando eu disse para minha mãe que eu ia ser professora e que eu iria cursar pedagogia, ela me deu assim o maior apoio. Então, eu acredito que isso me ajudou bastante. A minha formatura para mim foi algo assim muito marcante porque eu não pude participar da formatura por problemas pessoais e eu tive que aguardar um pouco e só depois eu pude fazê-la. E acabei fazendo com outro grupo, não sendo meu grupo da mesma sala.
E assim, eu já estava super ansioso porque eu já tinha terminado a minha primeira graduação e eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer da minha vida agora? E já estava com pensamento de fazer alguma outra graduação ou fazer alguma pós-graduação, enfim. E daí eu parei, pensei um pouco e falei, vou fazer matemática, porque matemática sempre foi o meu segundo sonho. E assim eu fiz. Terminei a pedagogia, fiz matemática. E eu acredito que a pedagogia, ela abriu as portas assim para minha carreira e como ser humano, como profissional. E acredito que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje por conta da pedagogia, porque ela me fez ser mais humano, ser mais empático. E eu acredito que quando você trabalha ali na linha de frente com crianças ou com pessoas mesmo, é algo assim muito enriquecedor. Então me fez ser assim uma pessoa mais suave, mais tranquila, e eu sou muito grato. Então, acredito que ali a minha formatura, quando eu me formei, quando eu peguei ali o meu canudo e que eu assinei meu termo de conclusão, acho que foi assim algo muito libertador. Libertador no sentido de que me deu liberdade de fazer novas escolhas, de me reconhecer e de mostrar para mim mesmo que eu estava no meu caminho e que no caminho certo, que era isso que eu queria para minha vida. A realização de se tornar professor, para mim foi algo assim deslumbrante, foi algo assim que não há palavras que possam descrever isto. E eu acredito, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, entrei numa sala de aula de segundo ano do Fundamental 1. E eu totalmente perdido com meu giz e com o livro e apagador. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nessa sala de aula? E assim, estava totalmente perdido, porque a primeira vez que eu entrei na sala de aula mesmo como professor, eu acho que eu tinha ali 20 anos, tinha 20 anos. E muitas pessoas se questionavam, e eu sentia aquela visão, aquele olhar assim, tipo, nossa, o que esse menino tá fazendo aqui? O que ele vem fazer aqui nessa escola? E tipo... E aos poucos eu fui me redescobrindo, fui me... É, fui colocando em prática toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, e eu fui tirando de letra. Eu lembro que a primeira turma que eu peguei foi um segundo ano, depois no ano seguinte peguei um terceiro ano, depois no ano seguinte... Não, primeiro foi um segundo ano, depois foi um quarto ano, depois foi um terceiro ano, depois no fundamental ainda um quinto ano, e depois, por último, foi o outro terceiro ano. E assim, foram assim experiências muito maravilhosas. Nesse ano que eu peguei o quinto ano, eu dava aula no quinto ano à tarde, no primeiro ano de manhã. Então eu saía do primeiro ano de manhã e ia para o extremo, que era o quinto ano. Então, tipo, era assim uma diferença muito grande. Então, assim, eu acho que o ano que foi assim de bastante surpresa, de bastante redescoberta, de bastante assim realizações mesmo, foi no ano de 2017, que que foi o ano ali que eu estava começando a descobrir novas coisas na minha vida, novos interesses, e foi um ano assim que eu falei, que eu parei comigo mesmo e falei, Victor, eu acho que você tem que buscar alguma coisa a mais, ou sei lá, alguma coisa diferente, e eu irei compartilhar isso com vocês também. Mas o meu início foi um início assim muito legal, foi difícil. Não, nunca, acredito que para mim na pedagogia nunca foi fácil. Foram assim muitos desafios e eu fui ali escalando montanhas, movendo barreiras e me redescobrindo. E, e foi isso. Assim, eu já pensei em desistir. Atualmente não atuo mais na educação. Resolvi seguir outros caminhos porque
me despertaram outros interesses, outras habilidades, e eu estou aqui em busca desses novos objetivos, desses novos sonhos, mas acredito que serei professor pelo resto da minha vida. Sinto muita saudade de entrar numa sala de aula. Acredito que quando você pisa ali numa sala de aula é algo tão maravilhoso que não há explicações. E sabendo que você está ali na responsabilidade de diversos indivíduos, é algo assim muito enriquecedor, é algo assim muito maravilhoso, e só quem já viveu consegue expressar isso. Então, eu resolvi dar uma pausa não por conta de preconceito, não por conta de qualquer outra coisa. Eu resolvi dar uma pausa com respeito a mim mesmo, porque eu percebi que ali não era mais o meu momento, que eu poderia me redescobrir em algumas novas profissões, e estou indo em busca disso, mas acredito que eu sempre serei professor, pedagogo, matemático, professor de línguas. Eu amo ensinar, então em qualquer profissão que eu estiver ou que eu for seguir, eu serei professor. E amo ensinar, acredito que isso está no meu sangue, isso sempre esteve na minha vida. Tenho prazer e algo que me engrandece como ser humano, e acredito que cada vez que eu ensino algo, que eu compartilho meus conhecimentos, eu acredito que eu cresço como ser humano. Então é isso, não desisti, eu somente dei uma pausa porque acredito que eu devo ser honesto e sincero comigo mesmo. Eu tive experiências assim muito legais, outras muito frustrantes, até mesmo preconceito por conta de colegas de trabalho, pelo fato de eu ainda, por exemplo, ser um garoto de 20 anos, porque eu atuei do 20 aos 25, então as pessoas tinham muito preconceito, porque as pessoas pensavam, o que é que esse moleque? Eu já ouvi comentários assim, o que é que esse moleque tá fazendo numa sala de aula com 30 crianças? Então, para as pessoas, aquilo era muito estranho, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito agitada, eu adorava a festa junina, adorava a festa de Natal, qualquer festa que tinha na escola, as pessoas pediam minha opinião, nossa, eu dava o maior apoio. Eu lembro uma vez também que teve uma festa junina que um pai perguntou, nossa, o que esse moleque tá fazendo aí nesse meio dessas crianças? E eu ouvi. Aí eu falei, então, eu sou professor, não sou um moleque. Eu sou professor dessa turma e eu vou entrar com eles e eu vou fazer a apresentação com eles. E daí ele falou, nossa, mas você é professora? Ele, sim. Aí eu falei, sim, sou. E daí eu lembro que o pai falou, nossa, parabéns, eu nunca vi um professor do sexo masculino aqui dar aula para criancinhas. Então, para mim, eu achei diferente. Aproveito para te pedir desculpa, porque eu não sabia que você era professor. E aos poucos eu fui ganhando ali carinho, atenção dos pais, e foram, assim, experiências maravilhosas. E eu sempre gostei de trabalhar em comunidades. Trabalhei na comunidade de Paraisópolis, trabalhei na comunidade do Jardim das Palmas, tudo na Zona Sul de São Paulo. Uma outra comunidade que eu trabalhei foi no Jabaquara, e como professor pedagogo de ciclo 1. E isso, eu trabalhei nessas comunidades, então foram assim experiências muito diferentes. Eu gostava ali de bater de frente com as dificuldades e mostrar que realmente eu posso, que realmente é possível quando você quer correr atrás. E também tive bastante experiência como professor matemático e físico, trabalhei numa escola particular. Não fiquei muito tempo, porque chegou um momento que vão vindo as dificuldades, as barreiras, e você fala, poxa vida, eu tenho tanta formação e as oportunidades não vêm, e as coisas estão dizendo que não vão dar certo, então você vai ali perdendo as suas forças. E foi nesse momento que eu peguei e resolvi dar uma parada e falar, vou repensar sobre o que eu quero na minha vida. E foi quando eu resolvi dar oportunidade para a educação infantil. E foi muito diferente, por quê? Porque eu sempre atuei com Fundamental 1,
Fundamental 2, médio, e depois do nada fui para educação infantil. Trabalhei na rede conveniada por um ano. E ali eu tive oportunidades muito boas. Não sofri muito preconceito, sofri preconceito mesmo, assim, por conta das famílias, mas aos poucos, quando eles vão vendo o seu trabalho, vendo que você está levando a sério, que você quer fazer a diferença ali na vida daquela criança, eles começam a ter um olhar diferenciado. Eu acredito que o preconceito, ele existe porque a palavra já diz, é um preconceito que as pessoas impõem a si mesmo e aos poucos, quando elas vão vivendo com aquilo, elas conseguem ter uma visão diferente e vão começando a se socializar. Mas até eu mesmo, como ser humano, eu tive um pouco de preconceito de trabalhar na educação infantil. Então eu acredito que ali o preconceito que às vezes estava... é que agora eu esqueci a palavra. Se sobressaindo estava vindo de mim mesmo, porque eu tive preconceito. Então, como que eu vou lidar com preconceito se eu estou tendo preconceito? Então eu tive que me redescobrir, rever minhas ideias e fui trabalhando isso até que eu consegui me sobressair e ter ali uma visão diferente de tudo, conseguir abraçar aos pais, as famílias, a comunidade e mostrar que eu, como uma mulher ou qualquer uma outra pessoa, eu poderia estar ali cuidando das crianças, poderia estar educando, porque a educação infantil ele não é só o cuidar, ele está envolvido ali no educar. Então eu acredito que foram, assim, experiências maravilhosas. Bom, gente, gostaria de deixar um recado para vocês que tudo vale a pena nessa vida, que bastam vocês correrem atrás, persistirem, ir em busca dos seus sonhos, porque se eu conseguir, eu acredito que vocês também irão conseguir. Eu vou aproveitar esse momento para dar um breve relato sobre a minha história. Eu fui criado na Zona Sul de São Paulo por mãe solteira, tenho 6 irmãos, então assim, passamos por bastante dificuldades durante a minha infância e eu tive, assim, diversas oportunidades para desistir do meu sonho. E olha onde eu cheguei hoje. Eu cheguei onde muitas pessoas gostariam de chegar e não seria hipócrita em dizer que foi fácil, foi sempre muito árduo. Quem conhece a minha história sabe o quanto que eu corri atrás, o quanto que eu batalhei, o quanto que eu fiz e eu faço para alcançar meus sonhos. Então, eu sei que preconceitos sempre vão haver por você ser gay, por você ser negro, por você ser pedagogo do sexo masculino e querer atuar ali na educação infantil, onde quer que seja. Mas eu acredito que todo esforço vale a pena corrermos em busca dos nossos sonhos, pois tudo que vem fácil, vai fácil. E tudo aquilo que vem de maneira difícil, o gozo, ele é, assim, exuberante. Então, acredito que todos nós podemos colher vários frutos, podemos ir super longe, basta sonharmos, basta acreditarmos. E eu sempre eu sempre trago comigo que a gente tem que ter foco e objetivo. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter foco e objetivo, porque acredito que se nós não tivermos foco, se nós não tivermos objetivo, nada vai seguir adiante. E para pessoas que estão iniciando na educação, corram atrás, deem o seu melhor, façam o melhor trabalho que vocês puderem fazer, porque vocês vão colher bastante frutos. Hoje eu tenho alunos que já estão com 18 anos e eu tenho 26 anos, então ouço o relato deles, às vezes eu tô aqui nas redes sociais e eu abro meu celular e tem uma mensagem que me dão lágrimas de alegrias. E isso é muito importante, isso é muito interessante, sabe? Então acreditem, corram atrás, deem o seu melhor. A educação, ela precisa de pessoas guerreiras, precisam de pessoas que realmente façam a diferença. E acredito que
o mundo está cheio aí de pedagogos maravilhosos que querem brilhar. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente pensa em desistir, mas corram atrás, deem o seu melhor, façam aquilo que vocês possam com bastante amor e para que no futuro vocês tenham mérito. E foi isso que acredito ter feito durante a minha estadia aí na educação. E sinto bastante falta, espero um dia poder entrar novamente na sala de aula, dar o meu melhor e ter aquela mesma alegria e aquele espírito contagiante que eu sempre tive. Quem me conhece sabe que eu sempre dei o meu melhor, não sou perfeito, mas tudo que eu fiz com bastante amor e carinho. Então eu acredito que todos nós podemos sim, e deixo aí meus abraços, o meu afeto aí, e que todos possam alcançar o sucesso que é chegar aí numa sala de aula e ser feliz e mostrar aí todas as suas capacidades, todos os seus conhecimentos e compartilhar aí com essas crianças que serão o futuro aí do nosso Brasil, ok? Muito obrigado e até logo.